Começa agora Plural, um programa com novos pontos de vista. Sábado, 6 de novembro de 2021. Muito bom dia para você que nos acompanha em todo o litoral norte, em Carpina, Camaragibe, Limoeiro, Vitória de Santo Antão e Pojuca. Muito bom dia. Está começando o programa Plural, nosso encontro semanal que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã, aqui na sua Rádio Olinda. Você pode nos escutar pela frequência FM 105,3, pelo seu aplicativo de rádio preferido. Agora são 7 horas e 1 minuto. Plural é um programa com entrevistas e debates que veio para fazer a diferença. O nosso objetivo é informar, explicar, aprofundar a discussão e trazer ângulos diferentes dos assuntos mais importantes que fazem parte do dia a dia da nossa cidade. Eu sou Eliana Victório e quero a sua participação através do nosso WhatsApp. Isto mesmo, envie sua mensagem, sua pergunta, sua opinião. Corre aí, pega papel e caneta e anote o nosso número. 99412-9527. Eu vou repetir. 99412-9527. Fim de ano e os desafios econômicos. Vamos superar a crise? Este é o tema do nosso programa de estreia. Participando do debate aqui no estúdio, eu estou recebendo o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Pernambuco, Eduardo Catão. Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos aqui. Eu quero inicialmente parabenizar pela ideia deste programa, desse lançamento hoje. Eu acho que é muito importante uma voz nova, que nós estamos precisando de muito. E começando já falando na nossa economia daqui da cidade do Recife, de Pernambuco, do Brasil. E eu agradeço o convite, viu, Eliane? Que foi muito importante e estamos à disposição. Nós é que ficamos felizes de receber você aqui. Olha, também nós estamos recebendo o empresário Celso Muniz. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Eliana. Bom dia, meu amigo Eduardo Catão, meu amigo Sandro Prado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Olinda. Eliana, realmente é uma grande ideia esse programa, Plural. O nome já diz, é uma pluralidade. A gente aqui, você aqui vai ouvir todos os lados da nossa economia, da nossa política, de tudo. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela ideia e que esse programa tenha uma vida muito longa. Ok. E também estamos recebendo, está aqui ao meu lado, o economista Sandro Prado. Bom dia, Eliana. Bom dia, Celso. Bom dia, Eduardo. É um grande prazer estar aqui e uma grande honra, né, estar aqui na inauguração do programa Plural, que com certeza já por toda a organização e pela sua competência de anos de jornalismo será um grande sucesso da Rádio Pernambucana e quiçá da Rádio Brasileira. Parabéns e muito obrigado. Ok. Olha, e ao longo do programa nós vamos ter também as participações de vários convidados, entre eles o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes, e também do economista Antônio Mário. E vamos, então, começar o nosso debate, né, em relação ao fim de ano e os desafios econômicos. Vamos superar a crise? E aí, Eduardo Catão, será que a gente consegue superar essa crise nesses 2 últimos meses, menos de 2 meses? Olha, eu acho que é o desejo de todo empresário justamente superar essa crise. Nós estamos chegando nos 2 meses melhor do ano, principalmente o mês de dezembro, com o 13º mês, e é onde se tem talvez até mais de que se duplica o movimento de um mês normal. Então, é importante, mas também nós temos uma preocupação também, que é com essa inflação, que essa inflação está levando o preço, vamos dizer assim, dos produtos, e o empresário vai ter que se dividir em 2 ou 3 para conseguir atrair o cliente. Com ofertas, ele vai ter que incentivar e provocar o cliente dessa forma, que o cliente, a melhor forma de se provocar o cliente é na hora que ele sente no bolso que está economizando. Eu acho que vai ser assim, vai ser um mês de dezembro que ele vai definir realmente se a economia está melhorando ou não. Essa é a nossa expectativa.
Celso, você acha que os empresários, que os comerciantes, eles conseguiram se preparar ou eles imaginavam, por exemplo, que as restrições fossem ficar mais amenas e que pudesse, de repente, se recuperar alguma coisa em termos dos prejuízos desses últimos meses, nesses 2 que faltam para terminar 2021? Como você diz, as restrições, eu acho que foram até em alguns tipos de atividade muito severas. Mas aí tinha-se o lado aí da questão da saúde, mas eu acredito que agora não, já de alguns meses atrás, a economia já está começando, você vê já a população na rua, a população consumindo, o movimento crescendo, certo? Você veja que a relação de público, eu digo nos shoppings, Boa Vista, Pátio, ETC, já está aí, sei lá, 10% menos do que no ano de 2019, quer dizer, vem subindo. Com certeza nós teremos um novembro e um dezembro igual a 2019. A população, acho que durante muito tempo em casa, anseia de estar na rua, anseia de estar comprando, de estar se renovando, de estar conversando com um amigo, conversando com um parente, conversando com todos. Eu digo sempre, o homem é um ser social e precisa se comunicar, precisa ter interação. Eu não tenho dúvida. Eu vejo nas conversas com os amigos, nas atividades econômicas que a gente exerce, a economia tanto na área de construção civil, de incorporação, de shopping center, a economia já vibrante. E eu não tenho dúvida que nós teremos um grande 2022, um grande Natal, um grande novembro e um grande 2022. Eu vejo por esse lado. Eu acho que as pessoas aprenderam a conviver com os problemas dessa pandemia e tendo os seus cuidados, né, de limpeza, de asseio e todos os cuidados que você tem que ter para poder se proteger. Ok. Sandra, você acredita? Há uma expectativa, o sentimento é positivo, né? De toda a sociedade, para que a gente possa aí ter um final de ano como nunca tivemos, ou assim, diferente do que foi o ano passado. Mas só essa expectativa é suficiente para a gente poder alavancar essa economia, para tentar mudar esse cenário, Sandra? Eliana, Victório, eu acho que é bom a gente também fazer algumas ponderações, né, em relação ao final do ano. O comércio ele fica bastante animado porque nós temos 2 datas muito importantes. Uma é a Black Friday, que já se tornou um dos momentos que mais se alavanca vendas no Brasil. A moda pegou aqui, né, que vai ser agora no dia 26 de novembro. Exato. E temos os festejos natalinos de Réveillon, que causam um grande impacto na economia local, no comércio varejista, em serviços, e isso é muito importante. E também algo que alavanca muito as vendas e anima a economia é justamente a liberação do 13º salário. Então, agora no dia 30 de novembro é o prazo final para as empresas pagarem a primeira parcela, depois no dia 20 de dezembro chega a segunda parcela e esse dinheiro, normalmente quase todo, ele vai para as compras, para as confraternizações. Agora, nós temos ainda um índice muito alto de endividamento das famílias, do mesmo jeito que nós tínhamos no ano passado, mas cerca de 75% das famílias brasileiras possuem algum tipo de endividamento, no cartão de crédito, principalmente, no cheque especial ou no crediário de alguma loja. E isso dificulta um pouco, né? Porque isso se resulta também das pessoas inadimplentes, ou seja, as que devem e não pagaram, que chega a 25% das famílias. E principalmente para a venda de produtos duráveis, como os eletroeletrônicos, eletrodomésticos, que as pessoas precisam parcelar, isso é um ponto negativo. Ou seja, quando as pessoas estão limpas, sem dívidas, há muito mais compras, né? Então, isso é um ponto que a gente deve considerar. Uma outra questão foi o crescimento muito forte do e-commerce, que aconteceu durante a pandemia. E que as pessoas
pessoas precisam se conscientizar, principalmente no momento de retomada, que o foco é você comprar do comércio local. Não tem problema você utilizar aplicativos, o WhatsApp para compras, mas quando você está comprando dessas grandes empresas que vendem através do e-commerce, na verdade você está tirando o dinheiro daquela comunidade e levando para São Paulo, para Minas Gerais, para estados já desenvolvidos que estão superando a crise com mais rapidez, porque o desemprego aqui em Pernambuco ainda é muito grande, né? Nós tivemos aí dentro do ranking dos estados, Pernambuco figurando como o local onde nós temos o maior índice de desemprego. Então, são vários pontos importantes também para a gente analisar para essa retomada da economia. Sim, Eduardo, eu pegando quero, o gancho. Sandro falou muito bem. Vamos Para não comprar cair. na sua cidade. Esse é que é importante. E por isso, este ano, diversas CDLs do interior do estado estão promovendo campanhas de premiação justamente para o mês de dezembro e para que o seu consumidor compre na sua cidade. E, evidentemente, atraiu os de fora. Mas aumentou bastante esse número de promoções nas CDLs do interior do estado este ano. Justamente, vamos comprar na sua cidade. Este é o que é importante. É porque é uma concorrência muito grande. O que foi colocado é de você vou pela internet, vou nos aplicativos, você compra de fora, né? Aí fica assim, olha, em 5 dias, 6 dias, chega ou na sua casa, você pode pegar o produto na mercadoria. E durante essa pandemia, isso acelerou bastante essa compra, porque você em casa, as lojas fechadas, mas as grandes redes, elas estavam trabalhando, elas têm seus depósitos de distribuição pelo Brasil. Então, o pessoal ali em sua casa, no computadorzinho, no instante faz uma compra ou pelo telefone mesmo e recebe eu já recebi mercadoria até com 8 horas de compra. Olha só, mas isso, e o pequeno comerciante, aquele, por exemplo, aqui no centro do Recife, que tem a sua loja ali, que de repente não tem essa estrutura para atender a venda online, né? O que acontece com ele? Como ele vai concorrer para poder se manter? Essa é a concorrência, vamos dizer assim, do maior faz com o pequeno, é essa. Ele tira o pequeno do comércio justamente com essa concorrência. Mas, como o espaço dá para todos, é aquela história, ele pequeno, ele se vira, ele cria, vamos dizer, os eventos dele, ele motiva a sua equipe, ele não vai morrer, mas ele vai sofrer mais para sobreviver. O e-commerce, Eliana, o comércio, as pessoas quando compram, eles gostam de ter experimentação, gostam de tocar no produto. Mas e televisão, som, o cara gosta de escutar o som, gosta de ver a imagem, né? Sapato, tem que provar o sapato, roupa tem que provar. Então, quer dizer, tem esse sentimento de experimentação. Então, os lojistas pequenos e médios, eles têm que fazer com que o seu time, né, faça com que o cliente se sinta confortável dentro da sua loja. Então, muitos vão ter que se reinventar, né, Catão? Vão ter que mostrar um diferencial, e o diferencial do pequeno é o atendimento mais intimista, mais pessoal. Quer dizer, e as grandes redes, né, que quando tem um comércio eletrônico, aí é uma coisa muito impessoal. E os produtos que você compra de artigos de roupa, o camarada, muitos desses chegam na sua casa, você prova, não gosta e devolve. Então tem muito sentimento aí de você provar e não gostar, certo? Tem algumas atividades, né, por exemplo, livro. Livro não tem o que provar. Livro o cara compra e recebe e vê, certo? Então tem algumas atividades que a gente acha que o comércio eletrônico vai realmente crescer. Mas aí também é importante dizer, eu estava conversando com o Catão antes do início do programa, não só a federação dos CDLs, mas com alguns CDLs estão trabalhando em fazer com que haja uma plataforma de comércio eletrônico para os pequenos. Quer dizer, isso talvez é uma coisa que vai ajudar os pequenos a fazer o seu trabalho de comércio eletrônico. Porque para se desenvolver uma plataforma de comércio eletrônico é muito oneroso. E acaba que tem um comerciante que tem 3 lojas, 4 lojas, ele dificilmente terá condições financeiras de poder custear isso. Então, isso é um grande trabalho que a federação, que a federação que coordena todos os CDLs está desenvolvendo. Já tem aí, ele me disse, um cartão, né, e o futuro que ela vai trabalhar agora são justamente essa plataforma. O que está faltando para isso começar a funcionar na prática? Porque a gente pensa que desenvolver, às vezes, um produto desse é fácil. Mas nós já estamos há
pelo menos há 10 meses se desenvolvendo. A empresa que está desenvolvendo vem para a gente discute, não é assim, vota. Mas eu acho que agora, em dezembro, nós vamos estar com essa plataforma pronta. Então, ela vai servir para todas as CDEs do Estado, e principalmente aquelas CDEs menores, que ela pode ter seu comércio todo naquela plataforma, ela pode apresentar ali quem tem outras profissões, o advogado, o dentista, expor ali o seu telefone, ou fazer uma publicidade naquela plataforma também dentro da sua cidade. Então, o cliente ou quem chega na cidade, se entrar na plataforma, vai ter tudo. A loja que está em promoção e os profissionais que tem naquela cidade. Ele vai poder se cadastrar e faz uma apresentação. Sandra, você acredita, por exemplo, você citou aí alguns números de consumidores que estão endividados, mas na realidade é o seguinte, independente se a gente esquecer um pouquinho a pandemia, a gente ia analisar no passado, todo final de ano a gente sempre teve muita gente endividada, e muita gente que pega o 13º, principalmente a primeira parcela, e vai lá para negociar sua dívida, saldar, guardar um pouquinho, porque em janeiro a gente vem com uma série de pagamentos, né, para serem feitos, e aí fazer novas compras, parcelar e tudo mais. Esse ano, por conta da pandemia, certamente vai ser muito mais difícil, porque houve redução de salário, muita gente ficou desempregada. Quer dizer, o quadro, nesse sentido, para o consumidor, ele está diferente. Ele está um pouco diferente porque nós tivemos, durante o ano de 2021, uma queda média de 10% da renda das pessoas. E isso foi impactado principalmente por causa de, como o Catão até citou inicialmente, da inflação. Né? Então, a inflação, embora os números devem ficar aí próximos de 10% no ano de 2021, acontece que a inflação para as pessoas mais pobres, principalmente dos alimentos, que cresceu aí cerca de 20%, né? Tudo ficou muito caro, a energia elétrica, o combustível, isso obviamente que atrapalha, porque a partir do momento que você tem que pegar uma parcela maior da tua renda para fazer esse tipo de compra, acaba não tendo dinheiro para fazer as outras compras, para ir a um shopping center, para ir ao centro da cidade, para movimentar a economia. Então, nós estamos num momento que tem algumas peculiaridades, né? Uma outra questão que eu acho importante pontuar é que ainda nós não temos definido qual vai ser a política de distribuição de renda do governo agora para novembro e dezembro, que é principalmente a história que está ainda bastante confusa entre o auxílio emergencial, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Né? O que tem acontecido até o presente momento é que o auxílio emergencial ele acaba. Né? Ele acabou agora no mês de outubro e o extinto Bolsa Família, através da MP que foi colocada em agosto, se torna agora o Auxílio Brasil. E no mês de novembro, nós teremos o pagamento aí do Auxílio Brasil para cerca de 14 milhões e 600 mil famílias, com um acréscimo prometido aí pelo ministro da Cidadania, João Roma, de apenas 20%, né, na tentativa de resgatar. Só que o auxílio emergencial ele foi muito importante, principalmente para a economia nordestina, para a economia pernambucana. E nós estamos aí em vias desse dinheiro, que poderia alimentar bastante o comércio local, não acontecer agora nos meses de novembro e dezembro. Claro, vai depender muito da votação da PEC dos precatórios, existem algumas questões políticas por trás disso, mas principalmente numa região onde a gente tem um número muito grande de famílias na pobreza e na extrema pobreza, essas políticas de distribuição de renda são fundamentais e importantíssimos para o comércio local, para o empresariado local. E se não chega, vai fazer uma diferença grande em dezembro, para menos, não é? Porque o consumidor, quando ele pega o dinheiro, ele sai, vai gastar, ele vai suprir suas necessidades, que é de alimentação, ou aquele que pode comprar roupa, sapato, isso aí. Então, ele vai, a gente percebe logo, se o dinheiro sai hoje, amanhã já o comércio já dá um crescimento nas vendas. Então, esperamos que saia, justamente porque nós precisamos também. De uma forma geral, a economia brasileira precisa. Só corroborando aí com o que Sandro e que Eduardo Catão disse, essa medida provisória aí,
da PEC dos precatórios, né? Do PEC dos precatórios, é fundamental que os políticos de todas as tendências entendam que aí não pode ser um partido contra o outro. Todos têm que ser a favor do Brasil. Todos têm que ser a favor do Brasil. Se não houver aprovação, não tem condição de se pagar o Auxílio Brasil. E esse Auxílio Brasil, para as famílias mais necessitadas, 14 milhões e meio de famílias, isso é fundamental, certo? Você veja que o programa que foi... Por que o Brasil não teve um índice de desemprego maior do que outros países dos Estados Unidos, da Europa? Porque teve um incentivo do governo federal, que é de todos nós, né? Que todos nós pagamos, isso foi pago através dos impostos, né? Para quem fosse afastado não ser desempregado, não perder seu emprego e ficar recebendo um pedaço do salário, parte do salário todo. E teve também o auxílio de emergência para as famílias mais vulneráveis. Então, a gente não teve um problema sério em 2020 por conta disso. O dinheiro dos impostos do brasileiro, que o governo federal, junto com a Câmara Federal e o Senado, aprovaram o auxílio e aprovaram as medidas de preservação dos empregos. Isso foi fundamental para que o Brasil continuasse, mesmo com a pandemia, mesmo com as pessoas em casa, continuasse. E isso eu vejo, acho que o Brasil deu uma lição, acho que ao mundo, de como fazer a coisa, né? E agora é fundamental que se deixe as tendências políticas de lado e todos os deputados, aí eu acho que isso devia ser os 580, sei lá, 513 com 81 senadores, todos aprovassem, deixassem de lado questões menores da política e aprovassem, que isso é fundamental para a vida das pessoas, para o consumo, porque aí a pessoa quando recebe o Auxílio Brasil, né, como o Catão bem disse, a pessoa vai para o consumo. E aí, indo para o consumo, o comerciante fatura e o comerciante compra da indústria. Comprando da indústria, aí você tem a roda da economia funcionando. Então, o que a gente tem que fazer é a roda da economia funcionar. Então, isso é fundamental. Tem que deixar essas besteirinhas da política e aprovar. Eu ficaria muito feliz se 100% do Congresso aprovasse essa PEC. A PEC dos precatórios, né, ela libera aí para investimentos cerca de quase 100 bilhões de reais. Seria basicamente aí 15 milhões nesse ano e 85 bilhões para o ano que vem. Acontece que há uma grande divergência em relação à aprovação, inclusive agora no segundo turno, que deve ser votado na terça-feira, talvez até ela possa não ser aprovada, é isso que a gente está acompanhando, por causa da mudança de alguns votos que a liderança de alguns partidos estão fazendo aí essa articulação. Porque além da liberação desse dinheiro que seria para o Auxílio Brasil, né, que é o novo Bolsa Família do governo, também parte dele iria para emendas parlamentares. Eu acho que é isso que tem trazido a grande discussão, né? Porque eu acho que todo mundo é concordante que no momento nós precisamos continuar ajudando essas famílias, inclusive se esse valor pudesse até ser maior, seria ótimo para a economia, principalmente no momento de retomada. Mas como há muitas disputas, muitas questões políticas nisso, fica às vezes um pouco difícil da aprovação, talvez por falta de diálogo, enfim. Mas que sem dúvida é muito importante que a gente faça essa transição entre o Bolsa Família e entre o Auxílio Brasil com uma certa tranquilidade, principalmente porque é bom que as pessoas entendam que o auxílio emergencial, ele acaba. E o auxílio emergencial, ele abrangia um universo muito maior de pessoas. Então, cerca de 20 milhões de brasileiros não receberão nem o auxílio emergencial, nem tampouco o novo Auxílio Brasil. Porque as pessoas confundem um pouco achando que o Auxílio Brasil é a continuidade do auxílio emergencial. Na verdade, o Auxílio Brasil é a continuidade do Bolsa Família. Então, cerca de 14 milhões e 600 mil pessoas continuarão recebendo em novembro e possivelmente esse número deve chegar por volta de 17 milhões. E como muito bem colocado tanto por Celso como por Catão, esse dinheiro, quando chega para as famílias mais vulneráveis, ele vai todo para o consumo. E é ele que movimenta o mercadinho de bairro, ele que movimenta o pequeno comércio,
E o pequeno comércio ele é fundamental para a economia local, porque é ele que reinveste na própria cidade. Então, quando você compra dessas grandes majors, vamos supor, como a Magalu, é tudo muito bonito você ver. Mas quando você compra deles, o dinheiro não fica aqui no município, não fica aqui no estado. Ele vai justamente para suas sedes, para outros investimentos. Então, é muito importante que a gente tenha tanto esse dinheiro na economia, como a consciência das pessoas em poder, nesse momento que a gente precisa muito, comprar do comércio local, usufruir os serviços da localidade e tentar ao máximo que essa renda, que todo esse dinheiro circule na nossa sociedade, porque vai ser bom para todo mundo, inclusive gerando emprego e fazendo aí, né, com que a economia gire, que é muito importante. Quando o início da pandemia, em 2019, inicialmente era um quadro assim até de terror, porque fecha tudo, a pressão como presidente da federação aqui do interior para a gente era muito grande, sabia o que é que se fazia, como é que vamos pagar os nossos impostos, pagar os nossos funcionários. Então, isso gerou um clima assim, muito de insegurança total, não só em Pernambuco, como no Brasil todo. E esse Auxílio Brasil foi quem salvou mesmo. Auxílio emergencial. Foi que salvou a nossa economia. E mesmo muitas lojas fechadas, porque às vezes abria, mas não podia abrir todo o tempo integral, mas ela foi, vamos dizer assim, oxigenando nossa economia. E muitas empresas realmente não fecharam em função desse auxílio. Então, isso é fundamental. Sandro falou um negócio interessante, que a população muitas vezes não tem aí o discernimento completo, né? A questão do precatório está meio confuso por conta das emendas. Tem muita discussão disso, mas as emendas, muitas vezes parlamentares, é a emenda do calçamento da rua da casa da pessoa, para um posto de saúde, para uma UPA. Quer dizer, às vezes tem debates aí que a emenda é secreta, isso eu não sei. Eu sei que essas emendas são para fazer obras e serviços. E a emenda vai de todos os partidos, de todos os deputados, de todos os partidos. Quer dizer, eu acho que isso tem que ficar cada dia que passa mais transparente para a população, como eu acho que tudo do governo tem que ser transparente, de todos os governos, federal, estadual e municipal, para a população que é pagadora de imposto saber como é que o dinheiro dela está. Porque o pobrezinho que não paga o imposto de renda, a pessoa não paga imposto, paga. Toda vez que ele compra o feijão, feijão não, porque de repente não é isento do imposto, mas comprar qualquer outro produto que não é essencial, paga o imposto. E paga muito. E o feijão até paga, porque o produtor de feijão paga, né? Ele não paga o consumidor ali, o ICM, mas outros produtos pagam. Então, eu acho que o governo, todos os governos deviam trabalhar com transparência total, 100%. Onde entrou, como foi gasto cada centavo, né? Para poder a gente ter, a população ter possibilidade de uma cobrança maior de cada real do imposto do brasileiro. Uma coisa importante, o Auxílio Brasil, ele é uma sequência do Bolsa Família. Mas, na realidade, ou o Auxílio Brasil ou o auxílio emergencial, o que as pessoas com certeza querem é emprego. Porque um dia esses auxílios, né, o dinheiro nunca vai ser suficiente, também é uma ajuda de custo, uma pequena ajuda de custo, mas o que as pessoas clamam é, eu quero ter um emprego, né? Você ter a dignidade de, bom, eu trabalhei, está aqui o meu salário, vou sustentar minha família. E neste quadro, a gente consegue aí ter uma ideia de que, por exemplo, no comércio, todo final de ano sempre tinha aquelas vagas de emprego que, de repente, algumas poderiam, né, se concretizar ao longo do tempo. Mas como é que fica os demais setores da economia? Há uma possibilidade de a gente ter emprego? Olha, eu acho que é um assunto fundamental, é justamente o emprego. É como você disse, todos querem seu emprego, querem chegar em casa, manter sua família, não com a ajuda do governo, mas trabalhando. E é importante que, se a gente tivesse emprego para todos, o mês de dezembro, ele emprega muita gente. Ele emprega muita gente em todo o Brasil. Agora, em janeiro, há uma redução daqueles que foram empregados para novembro e dezembro, porque o volume de vendas cai. Então, não há necessidade de você ter um grupo maior de pessoas atendendo. Mas é muito importante essa sua observação, que o Brasil hoje, o que precisa mesmo para se manter é emprego. E a gente só mantém o emprego com essa economia girando, porque é fundamental. Esse dinheiro
do governo agora é importante para que essa economia se mantenha girando e que a cada dia a gente precise menos, seja menos necessário um volume menor de dinheiro e que haja uma sobrevivência através do trabalho. Só você perguntou auxílio emergencial. O auxílio emergencial, Eliana, foi para aquele camelô que trabalhava aqui na frente do Shopping Boa Vista e que foi aí, digamos, proibido de sair para o seu trabalho. Então, essa pessoa, da noite para o dia, deixou de ter renda. Então, o auxílio emergencial serviu para esse... É o mascate, é o comerciante que não tem uma loja física. É emergência. Que não tem uma loja física que precisa... Tem muitos dele, Catão, que não querem nem ter uma carteira assinada, porque eles na rua é o hábito dele. Pernambuco é o estado dos mascates, né? Quer dizer, então, muita gente gosta do comércio, gosta de ter. Agora, a maioria almeja um emprego de carteira assinada, certo? Quer dizer, e a gente vê que o serviço, o comércio, o turismo, vai ser saúde, vão ser os grandes empregadores daqui para frente. Porque a indústria, e Sandro aí pode depois corroborar, cada dia que passa, robotiza mais a sua planta. Né? Então, menos emprego, certo? Então, quer dizer, os estados, o nosso estado tem que começar a se preparar para esse novo caminho. Começar a incentivar, certo, o nosso turismo. E o turismo de Pernambuco recebe uma quantidade, por exemplo, muito pequena de Recife, de Pernambuco. Então, a gente tem que começar a preparar o nosso povo para receber as pessoas. Nós temos que começar a preparar para esse novo tempo, que o emprego vai sair da indústria e vai para o serviço. Certo? Então, não haverá emprego se a gente não estiver preparado para isso. Então, isso é o trabalho que o setor público, tanto federal, estadual e municipal, tem que fazer. Capacitar suas pessoas. Vai fazer turismo? Vai. Então, poxa, a primeira coisa é o cara falar mais de uma língua. Tem que falar o inglês, essencialmente, para poder receber as pessoas. Então, quer dizer, você tem que começar a fazer isso, aí começa a fazer isso na escola. Então, educação. Na educação. É essencial. E também o que a gente também vai discutir futuramente aqui no Plural é essa questão de você preparar a cidade. As pessoas têm que ser preparadas para receber o turismo, que eu acho que nós temos lugares maravilhosos aqui, a gente tem como explorar tudo que a gente tem e viver em função do turismo, a gente precisa, na realidade, recuperar as nossas cidades que ficaram... Os centros da cidade, né? Os centros da cidade, né? Os pontos turísticos. Tem muita coisa a se fazer. E isso gera emprego, né? Fazer um roteiro, que as pessoas, quando vêm de fora, todo dia ela tem que fazer uma coisa diferente. Se fazer a mesma coisa todo dia, ela vai cansar e vai embora. Você tem que dar possibilidade, oportunidade de ela ter 100 coisas para fazer no curto período que ela está, porque ela vai querer voltar, retornar à cidade. Exatamente, porque hoje muitos dos turistas que chegam aqui do aeroporto pegam o destino litoral sul. E a cidade do Recife é uma cidade que tem muita história. Muita história. Aliás, não é só Recife, Olinda. Tem muita história. E o turista, tem muitos turistas que vêm para isso. Ele não quer saber de praia, ele quer ver os pontos históricos. E é isso que a gente falta, como o Celso disse. Falta um roteiro, uma programação que o turista saia de manhã do hotel, ele passa o dia, almoça lá num restaurante, tudo programado, e volte à noite. No outro dia, ele tem outro roteiro. Nós temos a oficina de Brenan, tudo aquilo, que é fantástico, né? E a gente tem que saber explorar, a gente explora mal. E não é só aqui na região metropolitana, tem passeios que você pode ir ao interior, voltar, passar o dia. Na realidade, a gente tem uma questão de organização, de estruturar o nosso estado, gera emprego, movimenta a economia e ajuda a gente a sair dessa crise. Olha, tem muitas pessoas que eu converso que são doidos, vamos dizer assim, têm vontade de viver as feiras de Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Por que não um roteiro, no dia de feira, levar o turista lá? Que é importante, porque para eles aquilo é diferente. Para a gente que nós estamos aqui, aquilo é normal. Mas para quem vem de fora, principalmente o europeu, ele gosta de ver essas coisas diferentes. Então, é aproveitar essas oportunidades que a gente tem e saber explorar. Bom, vamos
né, e começar em relação ao turismo, né, para dar continuidade, depois a gente volta para o emprego. O turismo é uma atividade essencial para a economia de Pernambuco, né? Nós sabemos que toda a nossa formação econômica ela foi muito forjada em cima da cana-de-açúcar, né? Então a gente tem esse passado colonial aqui que ficou muito forte e muito presente na sociedade da dependência do setor sucroalcooleiro. E agora, né, mais recentemente, a gente tem aí no Vale do São Francisco a fruticultura irrigada, que ela é muito importante para a economia do nosso estado, que ela gera aí bastante recursos financeiros através dos tributos, através de emprego, mas não é bem na nossa região metropolitana, né? A parte de agricultura e a própria parte também de pecuária leiteira, como ali na bacia próximo a Garanhuns, ela é muito importante para o estado. Essa diversificação da agricultura, ela foi fundamental nesse momento. Por outro lado, a gente tem as indústrias, que nós tivemos uma atração de algumas importantes empresas nos últimos anos para o estado de Pernambuco, mas como o Celso falou, houve uma mudança na estrutura dessas empresas em termos de contratação, principalmente com o aumento e com o avanço da tecnologia. E Pernambuco ele tem sua base no setor terciário. Né? Então, basicamente, o comércio, os serviços é muito importante para o nosso estado, principalmente para a geração de postos de trabalho, para a geração de emprego. E a gente tem a atividade turística em Pernambuco, que começou a ser trabalhado com mais ênfase, talvez nos últimos 20 anos. Em alguns momentos até se colocava o turismo como tábua de salvação, porque a gente é um importante polo receptivo de turismo aqui em Pernambuco. Porque nós temos o turismo de negócios, que é muito importante e que traz muitas pessoas para cá, e esse turista de negócios que vem fazer negócios aqui, ele acaba aproveitando também dos atrativos turísticos, dos equipamentos, ele vai a um shopping, ele almoça, ele é um consumidor de cultura também, então é muito importante. A gente tem o turismo de saúde, né? Aqui em Pernambuco nós somos o terceiro maior polo de saúde do país, muitas pessoas vêm para cá para fazer tratamentos, para fazer tanto a saúde preventiva como fazer alguma intervenção, e isso também traz com muita ênfase pessoas para cá que também gastam, que movimentam a economia. E a gente tem o turista de lazer, que consome cultura e principalmente o sol e mar, que é a base, né? Embora a gente tenha que diversificar, mas nós temos um clima espetacular, temos praias belíssimas, tanto do litoral sul como do litoral norte. Nós tivemos já um momento que o litoral norte estava em voga, com Itamaracá, né? Até o nosso saudoso e principal aqui, cantor de brega pernambucana, retratou muito bem que Itamaracá é uma ilha encantada. E temos depois esse investimento maciço de empresas no litoral sul, né? Principalmente destinos como Carneiros, como Porto de Galinhas. E o turista, ele traz dinheiro de uma outra região. E lembrando que ele precisa dormir, então nós vamos vender meios de hospedagem, hotelaria, pousadas. Ele precisa de se alimentar, então a gente vende almoço, jantar. Ele gosta de sair, de gastar. E o turista, no momento que ele está em férias, ele gasta mais do que uma pessoa normal. Ô, Sandro, eu digo que não tem turista pobre, né? Isso, o turista liso não tem, ele fica rico. Deixa eu dar uma intervenção. Claro. Mas o turismo daqui de Pernambuco, ele é mais vendido às praias. Isso. Não? As praias. A gente tem que fazer que com aquele turista que está que ele vem para a praia, passa 8 dias, uma semana, menos, 5, 6 dias, mas que ele possa tirar um dia que venha conhecer Recife, Olinda, dessa região aqui, que tem muita coisa. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem só que induzir o turista para as praias, não. Agora, Catão, veja só, quando o turista, ele compra o seu pacote, né, de viagem lá na agência, na realidade, eu acho que talvez falta uma comunicação, uma interação maior com as agências, porque elas acabam oferecendo muito mais a praia. Porque o que a gente vê com os ônibus de turismo, por exemplo, esse final de semana eu vi 2 ônibus turistas, eles só passam de ônibus, não descem. Aí vem aquele velho problema de falta de segurança, então Eliana, a cidade está meio suja, alguma coisa assim. Você falou um negócio interessante, veja só. Você disse, o turista desce em Recife, já tem um ônibus esperando para ele ir para Porto de Galinha. Aí tem essas empresas de turismo que pegam o camarada lá, o turista, vai para Olinda,
o cara no máximo almoça em Olinda, dá uma volta na Sé, não conhece o que tem em Olinda, certo? E eu digo, o turismo, você vai para qualquer lugar. O exemplo melhor do Brasil que eu falo é Gramado. Já fui em Gramado várias vezes. Você tem lá o turismo é de frio e de parques. Lá você tem 70 e tantos parques, mas parque de pequeno monta a grande monta. Então você vai passar 7 ou 15 dias, porque os pacotes turísticos são 7 ou 15 dias, certo? E é 7 dias, é 5 dias, porque é um dia de ida, um dia de volta. Se for 15 dias, é 13, porque é um dia de ida, um dia de volta. Em 13 dias, não dá para você ir nos 80 parques. Não dá para você conhecer. O cara fica com vontade de retornar, de voltar. E aí você chega em Gramado, aí você vai para Caxias, que é a questão do vinho, certo? Então você tem uma integração dos municípios, que aí você anda no trem que tem lá do vinho. Quer dizer, então você tem que ter um planejamento. Aí você tem que envolver não só o governo, mas envolver o pessoal do turismo, o pessoal da Brasel, dos restaurantes, para dizer o que é que se tem em Pernambuco. Eu acho que o país da América Latina que mais trabalha e trabalha bem, isso é o Chile. A gente tem também que se espelhar no Chile. Santiago, certo? Valparaíso. Quer dizer, você tem que se espelhar porque, eu insisto, é o emprego do futuro. E Pernambuco, Recife, Olinda, Itamaracá, Paulista, Jaboatão, tem muita história, tem muita cultura. Eu me lembro agora que você, por exemplo, pode levar o turista para os maracatu do Alto São José. Maracatu lá de Água Comprida, em Olinda, que tem maracatu de mais de 100 anos, Sandro, que ninguém conhece. A gente não conhece. E é um setor que emprega muito. Emprega muito. Bom, vamos torcer, né? Na realidade, o que a gente precisa, quando a gente fala na economia, embora aqui nós estamos com o representante do comércio, as empresas, mas há uma necessidade, de repente, de se fazer uma mesa redonda, sentar um diálogo com todos esses setores e não ficar somente na dependência do governo, como se o governo fosse o nosso pai e a gente tivesse que obedecer o que simplesmente ele impõe. Mas nós somos uma sociedade e a gente tem que discutir o nosso futuro e como a gente quer melhorar a situação. Não é só o setor de turismo trabalhar só para ele. Não é vamos dizer assim, o setor de serviço nosso do comércio trabalhar só para a gente. Eu acho que tem que ter uma união, porque quando se junta as forças, a gente consegue resultados melhores. Exato. Talvez o que Catão queira dizer é que o Estado que eu falo é o Estado federal, estadual e municipal, tem que estar mais aberto para a gente poder mostrar o que é que a gente acha e encontrar as soluções juntos. E encontrar as soluções juntos. Exato, tem que ouvir exatamente isso. Porque tem a dona de casa, tem o senhor Zezinho lá, que mora numa comunidade mais pobre ou mais afastada. Ele tem um talento, ele tem alguma coisa que ele pode produzir. E nessa do turismo, né, do turista que vem de passar, vamos lá conhecer. A cidade de Tracunhaém, né, tá lá. Tem lá, tanta coisa. Então não é só aqui, o Recife não é só praia. E isso a gente movimenta, o comércio é uma cadeia produtiva e todo mundo ganha. Gente, eu vou chamar aqui rapidamente o intervalo, né? E a gente volta daqui a pouquinho com o debate. No seu coração, sinto nos seus olhos o brilho da emoção. Chega perto, braço aberto pra te receber. No Boa Vista, o mais importante é você. Shopping Boa Vista, aqui é seu lugar. Facilita a vida, alegria de encontrar. Chega perto, braço aberto pra te receber. No Boa Vista, o mais importante é você. No Boa Vista, o mais importante é você. Shopping Boa Vista, o shopping da cidade. Aqui de frente pro mar, onde tudo é feito pra você sentir novas emoções. Shopping Pátio Olinda,
Um sonho, um presente, um carinho, onde tudo é feito pra encantar você. Você merece tudo isso. Shopping Pátio Olinda. Shopping Pátio Olinda. Você merece tudo isso. Plural. Apresentação: Eliana Victório. Fim de ano e os desafios econômicos. Vamos superar a crise? Esse é o tema do nosso programa de estreia. Participam do debate aqui comigo no estúdio o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Pernambuco, Eduardo Catão, o empresário Celso Muniz e o economista Sandro Prado. Bom, a gente estava falando da questão do emprego, né, com uma forma que é o que as pessoas anseiam, né? Ter seu emprego, sua carteira assinada, para não ficar dependendo de governo ou de ninguém, para você poder sustentar a sua família. É o sonho de todo mundo. Agora é o seguinte, conversamos também sobre essa questão do turismo, que é o nosso forte, o que a gente tem que explorar. Mas até que isso de concreto aconteça, a gente pode ter essa expectativa que nesse final de ano, o começo de 2022, nós vamos ter empregos, vão ser geradas vagas, né? Ou na indústria, ou no comércio. Olha, a indústria, ela gera com uma certa antecedência, porque para abastecer o comércio, vamos dizer assim, para dezembro, ela já faz essa parte. Mas nós acreditamos que 2022, como falou Celso, vai ser um ano bem melhor de que 2019, que é como a gente está tomando como base, com certeza. Então, se a expectativa é que ele seja melhor, com certeza nós vamos ter mais empregos. E aquelas empresas que no começo da pandemia tiveram que demitir todos os seus funcionários e hoje elas estão acreditando e estão começando a retornar às suas atividades, elas vão gerar emprego. Talvez a gente não chegue a um nível de emprego de 2019, mas estamos nos aproximando. Um dos componentes que eu acho importante, que tem atrapalhado um pouquinho uma retomada um pouco mais sustentável dos níveis de emprego, né? Nós tivemos uma melhora, mês a mês a gente está melhorando, né? Hoje a gente tem aproximadamente cerca de 100 milhões de brasileiros na população economicamente ativa e cerca de 14 milhões estão desempregados. São 14 milhões de famílias, realmente é muita gente. Só que com a inflação alta, né, que a gente como deve fechar aí esse ano quase na casa dos 10%, houve a necessidade de uma política ortodoxa do Banco Central de aumento da taxa de juros. E ela vem aumentando num ritmo muito forte, né? E isso atrapalha bastante a geração de emprego, porque o crédito fica mais caro, tanto para as pessoas comprarem, através do famoso, né, crediário, que é quando se espera poder comprar com cheque especial, fazendo aí um crediário numa loja para poder comprar parcelado. Tudo isso acaba encarecendo, diminuindo o consumo. E também o empresário, quando ele vai pegar financiamento no banco, seja para investimento em infraestrutura, investimento em máquinas, para capital de giro, esse crédito fica mais caro. Então, encarecendo o crédito, diminui um pouco a atividade econômica. Então, o ritmo de recuperação é um pouco mais lento, justamente porque os preços que são monitorados pelo governo, como é o caso da energia elétrica e dos combustíveis, teve um aumento muito forte esse ano. E isso atrapalhou muito o nosso desempenho em termos de retomada. Nós somos um dos países que está tendo, né, uma retomada mais lenta do que a maioria dos países pesquisados. Isso é muito ruim, porque, como a gente sabe, o emprego, o trabalho precisa-se de imediato. Não tem como uma pessoa esperar para comer. E é justamente através dessa renda do trabalho que as pessoas podem levar comida para casa, que a pessoa tem dignidade. Então, eu acredito que falta um empenho, tanto do governo federal, como também um empenho maior do governo estadual, na criação desses postos de trabalho. Porque isso garante a renda das famílias, garante a sua dignidade, garante também um aquecimento mais rápido da economia local e da economia nacional. Celso.
Antes de falar um pouco que Sandro e Eduardo falou, eu queria me lembrei aqui que, falando de cultura, né? Eu visitei agora em 2020, o mestre Nado. É um escultor, é um artista lá de Olinda, em Caixa d'Água. Quer dizer, o ateliê dele mereceria a visita de todo pernambucano e todo turista que vem. Pra você ter uma ideia, poucos sabem. Eu acho que aqui da mesa, se brincar, ninguém sabe. O mestre Nado, ele inventou mais de 70 instrumentos de sopro e de percussão. Pernambucano. Tem livro, um escritor dos Estados Unidos que fez um livro sobre ele. E a gente não conhece ele. Eu conheci ele. Ia ver se começava esse ano aí fazendo alguma exposição dele lá no pátio, shopping pátio. Mas essa pandemia atrapalhou. Mas veja só, a gente tem um artista local, pernambucano, certo? Que tem mais de 70 instrumentos. Então, a gente tem muita coisa para explorar na nossa cultura, no nosso turismo. Eu só queria pontuar isso, né? Com relação à questão da inflação que Sandro falou, a inflação é uma inflação que existe no mundo todo. Tudo no mundo ficou caro, né? Transporte, alimento no mundo, petróleo no mundo. O petróleo é baseado no preço mundial. Então, a inflação é mundial. A inflação não é só no Brasil. Uma coisa que o brasileiro tem que enfrentar, aí todo brasileiro tem que enfrentar de forma... E eu não sei como, certo? A gente, como cada um tem que fazer sua parte, é a questão do custo do dinheiro. Como é que é o custo do dinheiro que eu falo? Porque eu juro, me corrija, Sandro, a Selic está em 6,75, é isso? 6,75 ao ano. 6,75 ao ano. Se você não pagar o seu cartão de crédito no dia, é 8,8% ao mês. Se você for para a sua conta garantida, é 7% ao mês. Quer dizer, existe aí uma coisa que não está se comunicando bem. A gente tem que chamar os bancos, né, a realidade do mundo, porque lá fora não é assim. Lá fora não é assim, certo? Então, se os bancos também ajudassem, eles começariam a ganhar mais dinheiro. Aí eles dizem, não, é porque a inadimplência é maior. Não é. Eu não sei como é que a gente faz isso. Aqui a gente pode começar a fazer, e aí eu às vezes penso, se a gente voltasse, retornasse com aquelas cooperativas que a gente tinha na década de 60 e 70, para a gente trabalhar as cooperativas. Aí os bancos iam tomar a pé e dizer, opa, estou começando a ter impacto no meu caixa. Porque, na verdade, o banco não empresta o dinheiro dele, empresta o dinheiro meu, seu, que está lá depositado, certo? Quer dizer, então, e ganha uma coisa absurdamente grande. Então, você veja que quantas vezes a mais não é com relação à Selic, né? A taxa de juros do Brasil nunca teve tão baixa nos últimos 20, 30 anos. Isso é uma verdade, tá certo? Estava mais baixa ainda, por conta da inflação mundial, aumentou. Certo? Inflação mundial por conta do Covid, que se paralisou produção, se paralisou isso. Para um frete da China para cá em container subiu não sei quantos mil por cento a mais. Então a gente vai ter que conviver durante um período com essa inflação. Agora, o que eu digo, o que eu posso ver, a realidade da vida. O pessoal de construção está vendendo mais, o pessoal do comércio está vendendo mais. Teve gente que parou, teve gente que ficou. E o comércio, eu digo sempre, o comércio o cara tem que se reinventar todo dia. Todo dia. Certo? Se ele não se reinventar todo dia, ele fica no meio do caminho. Certo? Essa é a verdade do comércio. O comércio, o cara pensa muito mais rápido, eu digo sempre, o comerciante pensa muito mais rápido que o construtor. Porque um prédio de um construtor, de um incorporador, ele dura, de um projeto começar, um projeto finalizar, 4 anos. O comerciante, todo dia, ele está comprando e vendendo. Então, o raciocínio dele é mais rápido. Se ele não está vendendo aquele produto, ele queima aquele produto para comprar novo. E a concorrência é grande. É grande. Viu, Sérgio? Com relação aos bancos, isso é uma realidade brasileira. Nós não temos uma concorrência, nós temos quatro bancos, né, que dominam aqui no Brasil. Então, como é que você pode pagar um juros de um cartão de crédito que você não pagou e paga com 10 dias ou 15 depois, paga 8% a mais? É um desserviço que se faz ao Brasil, né, a nossa população. Então, a gente precisa ter mais regulamentação sobre os bancos.
ter um controle. Eu costumo dizer o seguinte: quando o Brasil vai bem, os bancos vão bem. Quando o Brasil vai ruim, eles vão muito melhores ainda. Eles não deixaram de ter prejuízo nenhum. Não. Você veja o lucro deles, que eles apresentam trimestralmente, né? Eu me lembrei do negócio agora, que eu estava fazendo uma viagem na Europa, aquela viagem que você compra um pacote com um bocado de gente. Aí tinha um pessoal dos Estados Unidos, 2 meninas dos Estados Unidos. E ela passando no cartão, e tinha, as duas eram de Porto Rico. Porto Rico que fala o espanhol, né? A gente se comunicava mais. E eu dizia, e ela só no cartão. Depois tá pagando tudo no cartão, a gente levava o dinheiro, né? Eu disse, porque se eu não tiver o dinheiro para pagar no mês, eu pago no outro mês, e não tinha essa variação muito grande do custo do dinheiro. A gente aqui não, se não pagar no mês, no outro mês é uma porrada. Aí fica difícil de pagar. Exato. Olha, nós temos também uma entrevista com o diretor da Associação Pernambucana de Supermercados, Djalma Sintra. Nós podemos afirmar que não houve crise no setor de supermercados, né? Assim como os bancos faturaram, né? De acordo com os relatórios trimestrais, supermercado vendeu e vendeu muito, né? Bem. As farmácias. Os supermercados e os hipermercados viraram shopping centers. Exato. Bom, uma área que tem criado vagas de emprego, certo? Tem criado vagas de emprego. Olha, como o senhor aí, a gente vai ouvir, Djalma Sintra, como o senhor tem visto tudo isso. Muito bom dia. Bom dia, Eliana Victória. O ano passado, realmente, houve um momento de que as vendas do setor dos supermercados cresceram bastante em função do fechamento do comércio em geral. Mas, na medida que as outras atividades foram reabrindo, as vendas do setor, elas voltaram ao patamar normal. Então, houve, sim, um crescimento na contratação no ano passado, mas esse ano ele está um ano, vamos dizer assim, normal, onde não há demissões, mas também não há um crescimento na contratação de pessoas. Sobre esse dólar sempre tão alto, ele influencia diretamente na formação dos preços dos produtos. Mas de que forma os supermercadistas tentam segurar essa variação constante nos preços? Olha, é impossível para o supermercado ele conseguir controlar a inflação, né? Porque assim, nós apenas repassamos os preços comprados da indústria ou de importações. Então, realmente esse dólar caro tem dificultado bastante, né, a trazer produtos do exterior. Então, na medida do possível, as empresas estão substituindo aquilo que era importado por produtos nacionais, mas assim, não há muito que o supermercado consiga fazer em relação aos diversos aumentos de preço que estão havendo. Não só em função do dólar, mas também como as indústrias nacionais também tiveram aumentos significativos nesses últimos meses. Exatamente, porque os insumos formam uma cadeia que, quando somados, contribuem para outros aumentos, correto? Exatamente. E para piorar, como nós somos grandes exportadores de alguns produtos, como soja, por exemplo, carne, então na medida que os produtores nacionais eles têm uma oportunidade de exportar esses produtos com um dólar caro, termina também aumentando o preço desses produtos no mercado interno. Então isso realmente é muito ruim para o consumidor. E o supermercado não pode fazer nada em relação a isso. Para finalizar a nossa conversa, nós podemos afirmar que montar uma ceia de Natal neste ano será um privilégio para poucos? Olha, eu acho que o consumidor ele precisa escolher, né, o que vai colocar na sua ceia, né? Acho que existem diversas alternativas e quanto mais ele puder se antecipar, eu acho que é melhor, porque é possível também que alguns tipos de produtos eles faltem no final de ano por falta de matéria-prima. Então, quanto mais o consumidor puder se antecipar, melhor. E ele também ter cuidado na escolha dos produtos que estejam tendo uma safra maior. Enfim, nem tudo está subindo muito, né? Tem alguns produtos que permanecem com preços mais competitivos, sobretudo aqueles produtos que estão tendo uma safra grande. Bom, nós conversamos agora com o senhor Djalma Sintra, diretor da Associação Pernambucana de Supermercados. Seu Djalma, muito obrigada e um ótimo sábado.
Bom, a gente vê Djalma Sintra, na realidade é o seguinte, ao meu entender, o supermercado se isenta da responsabilidade dos altos preços, né? No mês de julho, o presidente da República chegou a pedir aí, num grande evento que teve no sul do país, com os empresários solicitando que eles segurassem os preços das mercadorias, e principalmente o alimento, que é o que a gente compra todos os dias. Mas, infelizmente, você vai ao supermercado hoje, é um preço, você vai amanhã, já é um outro preço, às vezes não encontra a mesma marca, e aí você tem que comprar de uma outra marca, às vezes mais caro. E o final de ano, né? Que ele mesmo, aí o Djalma já colocou, que a gente vai ter que buscar uma ceia alternativa, porque se estava caro ano passado e assim nos anos anteriores, este ano vai estar muito mais. Isso é preocupante, né? Porque no momento desse que nós estamos passando, chega uma elevação muito grande de preço, principalmente agora na ceia do Natal, que é muito importante. Isso não é bom. Eu acho que é difícil também, a gente sabe que se você compra mais caro o produto, você não pode vender do preço que estava anteriormente. Mas a gente tem que procurar trabalhar com a menor taxa de marcação do produto, mas que aquela taxa que dê lucro para a empresa e, uma certa forma, é a forma que nós temos de ajudar ao Brasil nesse momento difícil, procurar trabalhar com taxas reduzidas para que possamos vender mais. Sandro. O preço dos alimentos ele teve uma grande alta, principalmente nesse ano de 2021, foi visível, né? A cesta básica hoje ela chega a custar metade de um salário mínimo, né? Que está em R$ 1.100. E uma das questões levadas aí, colocado, foi justamente o aumento do preço das commodities agrícolas e as exportações brasileiras bateram recordes. O setor de agrobusiness faturou muito como nunca nos últimos tempos e uma política equivocada do governo federal, através do Ministério da Economia, de ajudar a desvalorização da nossa moeda. Nossa moeda está muito desvalorizada, é uma das moedas que mais desvalorizou nos últimos 2 anos no mundo. E o que acontece com isso? Os preços brasileiros ficaram muito competitivos no mercado internacional. Vamos pegar como exemplo o caso da carne bovina. Nós tivemos uma gripe suína muito forte na China, aonde começou a partir de então uma grande importação de proteína animal, principalmente de carne bovina, de carne suína, de carne de aves, e o preço disparou no mercado internacional e, obviamente, no mercado interno. Então, o item básico de alimentação do brasileiro subiu muito, né, a carne. Como também tivemos aí uma grande safra de soja, mas que toda foi exportada. Enfim, o agronegócios ele está muito bom, está muito bem com essa desvalorização da nossa moeda. Em contrapartida, o preço dos produtos importados estão chegando muito caro. Então, por exemplo, o próprio produtor rural, ele tem os custos aumentados por causa do aumento da energia, o aumento dos fretes, o aumento dos fertilizantes, dos agrotóxicos e de todos os implementos que são importados. Então, o Brasil, por exemplo, a ração balanceada que é dado para o gado, que a maioria acaba tendo que comer também esse tipo de ração por causa principalmente dessa crise que nós tivemos, tanto a crise hídrica como a crise de produção devido à grande seca que a gente teve, aí a falta de chuva na região sudeste e principalmente centro-oeste, isso tudo reflete no preço dos alimentos. Então, como chegou aos supermercados, e veja que foi um ano que mais se abriu supermercados no estado de Pernambuco. Abriram muitos. Eu não me recordo bem os dados agora, mas abriram inúmeros supermercados e no formato de atacarejo, que onde os preços são mais baixos. Então, se não tivesse também essa competitividade, o alimento estaria muito mais caro. Então, como os produtos importados estão chegando muito alto para cá, esses produtos, esse preço, ele é repassado para o consumidor final. Não tem como. Aumentou o custo de produção do empresário, ele não tem alternativa ao médio prazo do que se não passar para o preço dos produtos. Mas diga-se de passagem, Sandra, o seguinte, que durante toda a pandemia, se houve um setor que vendeu,
foi os supermercadistas. Porque a história de você fica em casa, as pessoas... Meu Deus, eu vou ficar em casa. Eu vou fazer o quê? Eu vou comer. E se faltar comida? Porque as pessoas não estão trabalhando. Então, nós vivemos aqui dias de que você ia para o supermercado... tinha a questão da restrição da quantidade de pessoas para poder entrar, mas eram filas. E as pessoas saíam com um carrinho cheio. O supermercado controlando determinados produtos, você leva uma certa quantidade para não faltar. Mas em algumas áreas, em alguns mercados, faltaram produtos. Então é o seguinte, se vendeu muito... Eu acredito o seguinte, quando você pensa no país que você tem que fazer, nós temos que crescer, a gente tem que gerar emprego, vamos tentar dar uma parada, tentar diminuir. O individualismo é muito grande no setor. Com certeza. Porque aí o peso é o seguinte, não, eu quero continuar ganhando. Não houve crise no setor de supermercados. Se gerou emprego, se abriram postos de trabalho, se criaram novos, houve expansão de redes, maravilha. Mas a que custo foi isso? Uma das questões é que a base da nossa alimentação ela vem da agricultura familiar, principalmente quando a gente vai nas feiras livres. E esse incentivo muito forte do governo foi para o setor agroexportador. Não é justamente esse alimento que a gente encontra no supermercado, principalmente quando a gente fala de frutas, verduras, legumes. Essa base ela vem da agricultura familiar, que sofreu muito por falta de incentivo do governo e com seus custos aumentados. Hoje a gente está tendo uma política muito parecida com os anos 30 do século passado, de incentivo à agroexportação através de uma max desvalorização da nossa moeda, que tem prejudicado a população como um todo. Porque embora nós exportamos muitos produtos primários, como soja, minério de ferro, entre outros, nós somos extremamente ainda dependentes de produtos de tecnologia. E esses produtos estão muito caros, aumentando ainda mais a inflação. Então, desde que o ministro Paulo Guedes, em janeiro do ano passado, ele colocou que para ele o real deveria ter uma grande desvalorização, quando ele falou, por exemplo, que tinham pessoas que iam para a Disney, toda aquela confusão toda, isso gerou uma grande desvalorização da nossa moeda que foi muito prejudicial para a nossa economia e isso acabou reverberando no preço dos produtos, principalmente dos alimentos. Celso. Primeiro eu queria dizer que tem poucos... Não é porque eu sou empresário, né? A gente não vai fazer uma análise crítica dos empresários. Comerciante é empresário. Empresário de construção, empresário, todo tipo de empresário. Existem muito poucos empresários mal intencionados. 95% ou mais é bem intencionado. A gente não pode levar uma culpa para os supermercadistas por conta de aumento de preço, disso ou daquilo. Na verdade, como você bem disse, Eliana, as pessoas começaram a ficar em casa, e começaram a se alimentar mais, comer mais, porque não tinham o que fazer, iam comer, certo? Eu que fui para a rua quase todos os dias de 2020, por conta de afazeres, engordei 5 quilos, certo? Quer dizer, feito eu, só o Sandro parece que não engordou nada aí, ficou certo? Quer dizer, mas eu acho que é um momento, e isso toda vez a gente tem alguma coisa que dá um estalo para ter momento de discussão. Eu acho que é chegado o momento de discutir os nossos tributos, discutir o ICMS, certo? Então, a gente não pode toda vez olhar para o empresário, para o comerciante e ser ocupado. Não, de forma alguma. O que a gente vê é que os nossos tributos aumentaram muito nos últimos anos, As margens dos empresários têm diminuído, tá certo? Quer dizer, então a gente tem que dizer, poxa, vamos fazer uma conversa aqui reta, dizer, poxa, como é que o público, o setor público faz para poder aumentar a produtividade, para poder não precisar aumentar imposto. Ao contrário, diminuir imposto, certo? A questão do Brasil, da agroindústria, a agricultura, é um dos produtos que o Brasil se supera em relação ao mundo. Então, sempre vai exportar, o Brasil sempre vai exportar. A coisa que a gente podia discutir, não só da indústria, mas dos commodities, é a gente incentivar, o governo incentivar, todos os governos incentivar a agroindústria. Porque, às vezes, o cara pega o café daqui...
leva para a Alemanha beneficia e manda para o mundo todo. Por que a gente não faz esse serviço aqui? Eu dou um exemplo do café, mas aí é exemplo de toda a natureza, tá certo? Cacau, suco de laranja. Então, por que não fazer isso? Por que não incentivar que a gente, em vez de mandar só a fruta, já mandar a fruta processada, tá certo? Processada. E só a questão do dólar... A questão do dólar, eu não sou economista, eu sou enxerido né, na coisa, mas eu vejo que o Banco Central hoje é que faz a questão do aumento do dólar. Não, e o dólar, pelo que eu vejo, controla um pouco a inflação, controla isso, controla aquilo, com a taxa de juros, essas coisas. Quer dizer, e o dólar mercado também tem a questão do dólar. Eu vejo sempre, quando eu vejo o dólar subindo e a bolsa caindo, quando a bolsa cai muito, eu vi que alguém soltou uma pilhéria ali para ganhar dinheiro. E quando eu vejo amigo meu entrando na bolsa sem ter muita experiência, eu digo que você tem que ter muita frieza, muito sangue frio, porque se você for comprar e vender na baixa, você vai perder dinheiro. Por isso que eu não me atrevo a entrar nesse negócio de bolsa, porque o cara tem que saber trabalhar nisso. Então, eu vejo que o mercado financeiro também é muito cruel. Aí, se a gente fala do comerciante, mas o mercado financeiro é que é cruel. Ele é que solta essas informações para o dólar subir, baixar. Joga, é um grande jogo. É um grande jogo. É um tabuleiro de xadrez. É um grande jogo. Então, isso a gente tem que ter esses cuidados no Brasil. Não é regular. Tudo que é regulado no mundo todo é muito ruim. Porque aí você, quando regula muito, alguém vai ganhar uma informação privilegiada e vai ganhar mais. Então, quanto mais ser desregulamentado, mais o governo ter algum tipo de controle para não haver gente explorando. Né? A gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, na área da indústria farmacêutica, explorou, aumentou produtos, né? Tanto o comerciante como a indústria aumentou o produto. Na área de saúde, os estados, os municípios compraram remédios e compraram por um preço muito maior do que se vendia antes. E o custo deles não aumentaram. Sim, teve. Mas não são muitos, são poucos que fazem isso. Eu só queria fazer essa defesa porque... Não, com certeza. Sandro, quanto representa hoje a carga tributária em suma dos custos de uma empresa hoje? Pois 30 isso. E é uma coisa importante, só para pegar esse gancho de Catão, nós estamos já há muito tempo no Brasil precisando da reforma tributária. Só aqui. Quando eu comecei no comércio, representava 14%. Aí, quando se precisa de dinheiro, o governo gasta mal, precisa de dinheiro, aumenta imposto. Aumenta imposto. E hoje nós já estamos chegando a 30 e mais de 35%. Né? Tem setores que são mais de 35%. O governo, ele é um esfomeado. Com certeza. Essa é a grande questão. Independente da sigla e do governo que está no poder, tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal, fazendo uma crítica a todos, eles só pensam em aumentar a receita de alguma forma. Eles podem entrar com um discurso de redução da tributação, né? Porque a gente paga tanto os impostos, como as contribuições, como as taxas. Há uma grande família, alguns impostos são diretos, a gente percebe. Eita, chegou IPTU agora, começo do ano, vou ter que pagar, meu Deus. Chegou IPVA, esses impostos diretos a gente percebe. Mas existem vários indiretos que a gente não percebe. Como o Celso lembrou bem, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o ISS, que é sobre serviços, o IPI, que é sobre a industrialização, que chega ao preço final do produto. Quem paga no final é o consumidor. Então, se a gente não fizer uma grande revisão, primeiro, uma reforma administrativa para saber o tamanho do Estado que a gente quer para o futuro, para reduzir esses gastos elevadíssimos do Estado, para aí a gente fazer uma reforma tributária, mas não redistribuir tributo, que o que querem agora é redistribuição. Ah, não, eu tiro daqui, mas quem vai pagar é ali. Nós precisamos de uma redução da carga tributária no Brasil, que é uma das grandes questões hoje que emperram o crescimento da nossa economia. E ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Olha, gente, nós vamos chamar aí por telefone o economista Antônio Mário. Muito bom dia também para participar dessa nossa rodada aqui, desse nosso debate. Bom dia, Antônio Mário. Bom dia, Eliana, Vitória. É um prazer estar aí no programa Plural. Estou aprendendo, estava ouvindo e estou aprendendo aí com os demais participantes, as várias visões aí
da nossa economia, né? Exato. Antônio Mário, o tema do programa de hoje é fim de ano e os desafios econômicos. Vamos superar a crise? Você acredita, nós já falamos aqui sobre a questão de emprego, do que é possível fazer, já que nós vivemos num estado onde o turismo tem um potencial muito grande, mas está meio esquecido. A gente precisa unir forças para poder melhorar essa situação. E falávamos agora dessa questão do aumento dos preços, que o consumidor, a sociedade, a população de uma forma geral pode receber o auxílio que for por parte do governo, ou mesmo aqueles que estão empregados e recebem seus salários, mas quando a gente vai comprar, tudo está muito caro e aumenta a cada dia. E aí o que se coloca é essa questão o excesso de taxas, de impostos que tem e que é impossível para o comerciante, o empresário, de repente começar a reduzir, porque para ele também ele está pagando muito caro. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que tudo isso gira na questão da recuperação econômica no pós-Covid-19, né? Isso é uma questão que tem tirado os homens de economista, autoridade, gestores de empresa, né? Desde o início dessa crise, né? Desencadeada pela doença, né? Porque houve uma série de medidas de profilaxia, de saúde, etc., que impactou diretamente as empresas, né? Reduzindo fechando algumas durante o período, né? Você falou na parte de turismo, na parte de aviação, isso foi de hotéis, isso foi talvez a área mais atingida por esse período, né? Apesar de que já está mostrando sinais de recuperação, inclusive os hotéis já estão tendo mais frequência. Então, acho que a economia, esse ciclo está sendo superado justamente agora com a grande esperança, é justamente essa vacinação em massa, né? Eu acho que essa vacinação é que também tem um reflexo positivo, porque ela dá mais segurança e pode fazer com que a economia possa crescer. Houveram vários impactos negativos, né, provocados por essas medidas de controle na economia do Brasil. O auxílio emergencial, o programa de redução de salário, a queda do PIB. Então, tudo isso impactou. E as consequências também foi, por exemplo, houve também hoje agora uma escassez de chips, por exemplo, que impacta as indústrias, impede que as indústrias voltem a um desenvolvimento mais rápido. E o que a gente tem que pensar é qual é a recuperação que a gente vai ter. A gente vai ter uma recuperação em V, ou seja, uma recuperação rápida, ou vai ter uma recuperação em U, que talvez seja mais lenta, que ela não é o que todo mundo espera, ou vamos ter uma recuperação em L, que vai estender uma certa recessão durante o período. Isso são questões que nós temos que enfrentar. Eu sou otimista com relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil tem muito campo para investimento, tem muito campo que a gente precisa desenvolver. Então, eu acho que eu acredito que a gente vai sair da crise, eu acredito que vai melhorar. Essa questão do dólar também é uma questão também muito sensível, né? Do ponto de vista, que foi lá falado aí, do ponto de vista das pessoas, houve um empobrecimento que você perde o poder de compra com relação ao produto estrangeiro, mas há por outro lado, um ganho na questão da exportação. A gente tem batido recorde aí na balança comercial, né? E a substituição, apesar de lenta, de produtos que eram feitos lá fora por produtos feitos aqui dentro, porque se o dólar também ficar muito baixo, você acaba também destruindo a indústria nacional. Então, é muito difícil você manter esse equilíbrio. A gente tem que lembrar que a China, que é o país que cresce mais no mundo, tem uma moeda artificialmente baixa. E ela na verdade, pautou sua economia na exportação, né? Então, acho que a gente ainda tem muito campo para exportar. Eu acho que a gente tem, vamos dizer, muitas áreas que tem que ter investimento, somente em infraestrutura. Então, eu acho que esse ciclo vai ser positivo. Eu acho que a gente vai ter, a partir de 2022, eu acho que o ciclo vai ser positivo, eu acredito nisso. A gente fala, a questão da população também, a gente tem um problema de emprego. Realmente, essa nova economia, ela reduz muito a questão da atividade, né? Você vê no próprio Estados Unidos, existe muito emprego, mas em área mais simples, né? Então, são desafios. Agora, eu sou positivo, Helena, eu acredito que a gente... Você é bem otimista. Sou. Principalmente no Brasil e com o Brasil.
Você acha que você citou aí o exemplo da China, que ela consegue exportar muito e tem aí uma moeda bem baixa. Você acha que o Brasil deveria se espelhar no que a China faz? Mas tem lembrando também a mão de obra, né, chinesa, que ele é muito barata. Mas de qualquer forma, a nossa mão de obra, com o aumento do dólar, ela se torna mais barata também. E não está tão mais barata a mão de obra chinesa. E a China tem feito muito investimento na área de energia, que ela precisa de muita energia, né? Por exemplo, o plano da China, por exemplo, para a área nuclear, ela pretende construir, segundo o plano anunciado até essa semana, ela pretende construir 150 usinas nucleares, né, nos próximos 15 anos. É muita coisa, né? Então, um investimento de mais de 440 bilhões de dólares. Mas isso vai gerar uma produção de energia, de qualquer forma, uma energia limpa, né, e grande. Então, a China realmente é um exemplo que, hoje, na economia mundial, deve ser seguido. É o nosso maior parceiro comercial. Eu acho que temos que respeitar a economia chinesa, né? E você sabe que os Estados Unidos sempre reclama da China, justamente porque a taxa de câmbio é muito baixa, seria artificialmente, né? Mas para Mas, Antônio Mário, veja só, você coloca, a gente tem que respeitar a China, o que eles estão fazendo, estão se espalhando pelo mundo, e aqui no Brasil nem se fala. Mas aí isso também acaba gerando um desconforto para os nossos comerciantes, né? Porque você vai concorrer com os produtos chineses, independente da gente falar de qualidade ou não, mas eles acabam tendo um preço muito mais barato. É por isso que a taxa de câmbio é importante. Se a gente tem uma taxa de câmbio em relação muito alta, a gente vai fazer com que... Você veja a indústria de brinquedo, por exemplo. Você veja que a gente começou a ver agora produtos feitos no Brasil, na indústria de brinquedo, que a gente não via há muito tempo. Eu estava vendo até uma reportagem no dia que agora você encontra já produtos sendo feitos no Brasil, justamente que começa a viabilizar. E também esse estrangulamento, o aumento dos fretes que foi falado aí também, tem impedido que esse fluxo de produto da China tenha vindo com tanta intensidade para o Brasil. Então, a economia tem muitas variáveis, não é uma ciência também exata, né? Então, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que manter também a balança comercial positiva. Eu acho que o dólar, a gente tem que encontrar um ponto ótimo, eu não sei se é isso ninguém sabe, mas eu acho que estamos no caminho. Você concorda que Continua otimista, essa é a Você concorda com essa questão que os setores, eles deveriam se unir, pelo menos manter um diálogo para a gente poder, para não ter essa história de repente, um setor cresce mais do que o outro, ganha mais do que o outro e um acaba sendo sacrificado, ou se a gente pensar, pelo menos por um momento, a gente pensar no país como um todo, haver esse diálogo para que a gente possa alavancar? Olha, eu acho o seguinte, alguns pontos foram tocados aí que eu concordo. Essa questão dos bancos, eu acho que é inadmissível a gente ter uma concentração de bancos tão grande. Você não pode ter o crédito dos bancos em 4 bancos, basicamente. 2 públicos, que ficam até com a parte pior, que é a parte social, e 2 privados, né, que praticamente fazem o que quer. E os bancos no Brasil, eles são viciados, porque eles vivem da dívida pública. Eles não precisam emprestar ao pequeno, ao médio comerciante, que é justamente esses que geram emprego. Porque é muito melhor eu emprestar ao governo do que emprestar na economia real. Então, o que é que acontece? A gente não faz com que o comércio, não faz com que os pequenos comerciantes desenvolvam. Então, os bancos, a gente precisa fazer... A minha esperança é que esses fintech, essa digitalização, se os bancos não comprarem esses novos bancos que estão surgindo, com aumento de crédito, eu acho que a gente precisa realmente haver uma maior abertura. É inadmissível você ter todos os bancos em São Paulo. Como é que você pode ter todos os bancos em São Paulo? Antigamente nós tínhamos bancos aqui, Pernambuco perdeu 2 bancos, a Bahia perdeu. O último banco que tem a sede fora de São Paulo foi o HSBC, que foi comprado pelo Bradesco, que foi um banco que foi privatizado. Então eu acho que essa questão dos bancos tem que ser enfrentada. Você não pode ter uma concentração de bancos todos num local só, que é São Paulo. Você não pode ter 4 bancos controlando a economia, fora que esses caixas eletrônicos estão na mão dos 4 bancos também. Os outros só aderem.
Então, algumas coisas têm que ser questionadas e modificadas. Essa questão do banco é uma que deve modificar. O diálogo é muito difícil, porque, na verdade, tanto a indústria e o comércio, elas são muito concorrentes, né? Os bancos até se unem muito mais do que os outros setores. Eu sempre digo que os bancos é primeiro lugar com nota 10 e a indústria é segundo lugar com nota 6. Tanto é verdade que foi dito aí que os bancos, tendo crise ou não, eles sempre crescem. Eles sempre dão lucro. E até parece que quando a crise é maior, os bancos ganham mais. Justamente porque quando a crise está ruim, o governo precisa mais dinheiro e eles emprestam o dinheiro. Então a gente entrou num vício. A gente teria que baixar a taxa de juros, teria que facilitar o crédito, abrir o crédito justamente para o pequeno e médio empresário, porque a função do banco é fomentar a economia. A função do banco é fazer com que as empresas tenham capital de giro. Você veja o setor de serviço em países como na Europa, os caras faturam, mandam para o banco e pagam com taxa de 2%, 3% ao ano. O que viabiliza você até aumentar a venda de serviço e produtos. Ok. Antônio Mário, meu querido, muito obrigada por você ter participado do programa. Eu sei que aqui os nossos convidados estão atentos, estiveram atentos a tudo que você colocou, a sua opinião. Eu acho que a gente precisa, sim, também de gente otimista, né? Esse pensamento positivo de que vamos dar certo, que a gente não pode baixar a nossa guarda. Mais um prazer e eu espero ter você aqui, ter a sua participação em outras oportunidades. Não, a satisfação é minha e pode contar comigo, viu, Helena? É um prazer falar com o Plural e ouvir também a opinião dos colegas que estão na atividade real, né? E sabem os problemas, né? Mas é isso. Mas eu estou otimista, eu acho que nós temos que ser otimistas e eu acho que a gente vai sair dessa crise como saímos do outro. O Brasil é maior do que qualquer crise. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigada. Um ótimo dia para você. Olha, eu sei que vocês todos aqui estão querendo fazer alguns comentários, né? Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. 105,3 a Rádio da Família Olinda. Aqui de frente pro mar, onde tudo é feito pra você sentir novas emoções. Shopping Pátio Olinda. Um sonho, um presente, um carinho, onde tudo é feito pra encantar você. Você merece tudo isso. Shopping Pátio Olinda. Shopping Pátio Olinda. Você merece tudo isso. No seu coração, sinto nos seus olhos o brilho da emoção. Chega perto, braço aberto pra te receber. No Boa Vista, o mais importante é você. Shopping Boa Vista, aqui é seu lugar. Facilita a vida, alegria de encontrar. Chega perto, braço aberto pra te receber. No Boa Vista, o mais importante é você. No Boa Vista, o mais importante é você. Shopping Boa Vista, o shopping da cidade. Plural. Apresentação: Eliana Victório. Fim de ano e os desafios econômicos. Vamos superar a crise? Esse é o tema do nosso programa de hoje, o programa de estreia. Participando do debate, aqui no estúdio nós temos o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Pernambuco, Eduardo Catão, o empresário Celso Muniz Filho e o economista Sandro Prado. Olha, nós vamos a mais uma entrevista
com a diminuição das restrições, além de festas, as atividades culturais também estão de volta. Não só visando para o público pernambucano, mas para os turistas, principalmente, que estão sendo esperados neste final de ano. A entrevista é com o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes. Vamos conversar agora com o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes. Bom dia, secretário. Bom dia, Eliana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Olinda. Um prazer falar com vocês, né, e trazer aqui algumas notícias aí sobre o cenário que nós estamos vivendo, no cenário cultural, no turismo, né, durante esse período todo de tantos desafios, a gente poder estar saindo disso e poder estar planejando aí essa retomada. Secretário, sabemos que o setor de turismo e lazer foi um dos que mais sofreu durante todo esse período de pandemia, quase 2 anos parado. O que o governo do estado, através da secretaria, está planejando já para este final de ano para a retomada do setor? Sabemos que aos poucos as atividades estão voltando, mas para alavancar os números, o que está sendo preparado? Foram momentos de muitos desafios, momentos muito difíceis, né, em que a pandemia acabou restringindo as atividades econômicas. Mas dentre todas as atividades econômicas, sem sombra de dúvida, o turismo foi a mais afetada. As autoridades sanitárias, a orientação era das pessoas não saírem de casa, de se manterem isoladas, tudo que acaba fazendo do turismo vilão. Então, nesse momento agora, a gente tem aí números bastante, bem menores do que o que nós tínhamos. O cumprimento dos protocolos ajudou nisso e, sem sombra de dúvida, a vacinação, a ampliação da vacinação permitiu o afrouxamento dessas regras. Então, de fato, nós estamos vivendo a retomada. Ao longo dos últimos meses, houve aí medidas que permitiram aumento do número de público nos eventos sociais, corporativos, no show business. A gente já está aí com 5 mil pessoas, público de 5 mil pessoas. Em dezembro, a gente vai ampliar ainda mais. Fernando Noronha já sem uso de máscara. E para que isso possa acontecer, a gente fez aí um trabalho de conscientização, mas também de articulação muito forte para a gente resgatar a nossa malha aérea. Na alta temporada agora nós vamos ter 42 destinos saindo de Pernambuco, a maior operação aérea que o Nordeste já viu na história, somente a partir da Azul. A gente tem trabalhado em publicidade, promoção, para a gente poder atrair turistas também de outros estados, e isso tem tornado aí a nossa retomada uma retomada bem eficiente. A segunda IBGE, somente atrás do estado de Goiás no país, à frente dos outros estados, Norte e Nordeste. E no que diz respeito à retomada da malha aérea, é a maior de todo o país, de todo o Brasil. Então, a gente fica feliz de ver a atividade voltando. Estudiosos falavam que nós iríamos somente alcançar isso daqui 2 anos. E a gente vê ainda nesse período de pandemia, a gente alcançando números bastante satisfatórios. Significa retomada de emprego, geração de renda a partir do turismo. Falando sobre essa geração de empregos e de renda, sabemos que alguns eventos privados já estão voltando ao normal e, claro, com suas limitações e seguindo os protocolos de saúde. Mas os eventos públicos, aqueles de maior porte e que têm grande movimentação de atividades informais, existe uma previsão para essa retomada? Pois é, existe atividades informais, né, ligadas às atividades culturais muito forte. E de fato, foi um público bastante prejudicado ao longo desses últimos meses. Existe uma previsão de ampliação ainda esse mês dos eventos privados. Por que eventos privados? Porque são eventos que você consegue controlar o ambiente, né? Restringindo o acesso somente para quem está vacinado, para quem está testado, e isso facilita, nesse instante, a realização desses eventos nesse formato. Mas as festas públicas, elas também irão acontecer a partir dos próximos meses. A previsão é de que nós possamos ter o carnaval, por exemplo, que se aproxima. Então, eu creio que a partir de janeiro a gente vai ter a volta de eventos, claro, não no mesmo formato que existia antes, eventos enormes, mas que aos poucos a gente vai voltando. Isso tudo está diretamente ligado, né, à vacinação e aos números, né, que são monitorados diariamente em relação a internamento e mortalidade. Então, como os números têm sido têm diminuído bastante e a vacinação tem se ampliado, a previsão
é que a gente possa alcançar 80% da população vacinada já agora no mês de dezembro. Eu quero crer que no próximo ano, a partir de janeiro, a gente vai ter aí a volta das festas públicas e a gente, portanto, vai conseguir aí movimentar a economia também para os informais. No que diz respeito a Fernando Noronha, as festas públicas elas já estão liberadas ao ar livre, inclusive sem o uso de máscara. Foi uma medida que foi tomada aí na última semana, né, tendo em vista a capacidade que Noronha tem pela sua peculiaridade de ser um arquipélago, de se tornar aí um ambiente, de se ter um ambiente controlado mesmo ao ar livre. Mas aqui no continente, Pernambuco, a gente vai conseguir alcançar isso também agora a partir do mês de janeiro. Maravilha, secretário. Inclusive, essa é a pergunta que eu faço agora. Se vamos ter carnaval. Então, as perspectivas são positivas para 2022. É isso, né? A gente tem muita perspectiva em relação ao carnaval. Esse ano não tivemos carnaval, não tivemos pelo segundo ano seguido os festejos juninos. A gente sabe o quanto isso prejudica a economia, mas foram medidas importantes, necessárias, tendo em vista a priorização da vida, da saúde das pessoas, que tem sido sempre o objetivo do governo do Estado, do governador Paulo Câmara. Portanto, foi necessário. Nesse momento agora, né, tendo em vista os números que estão bem melhores, acredito firmemente que nós iremos ter carnaval, né, somente se ocorrer um problema grande aí de incompatibilidade de vacina, que Deus o livre que isso não aconteça, aí a gente realmente vai ter que repensar. Mas o planejamento é que realmente a gente possa ter o carnaval, que a gente possa movimentar, importante para a cena cultural, importante para a economia, e a gente então volte aos poucos à normalidade. Ok, secretário, muito obrigada pela participação no Plural e um ótimo sábado. Um abraço. Bom, o secretário, ele está otimista, assim como o economista Antônio Mário, mas nós vamos conversar agora com um outro convidado, e esse é da área de saúde. Ele trabalhou muito desde que começou a pandemia. Eu converso com o infectologista Demétrios Montenegro. Com a volta das festas e dos grandes eventos no estado, quais os cuidados que deveremos continuar tendo para evitar novos casos da Covid-19? Bom dia, Eliana. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, a que a pessoa precisa ter é ir ao posto de saúde para tomar vacina. Então, já está mais do que provado que a vacinação é a forma mais segura da gente prevenir a retomada do número de casos. Haja visto que quando começou-se a ampliar essa vacinação, mesmo só com a primeira dose, houve uma diminuição significativa de novos casos e aumentando ainda mais essa proteção com a segunda dose. Então é fundamental a pessoa procurar um posto de saúde, completar o esquema vacinal e com isso a gente conseguir cada vez mais ir nos livrando dessas amarras impostas pela pandemia. Agora, sempre mantendo a utilização do uso das máscaras. Isso ainda é muito importante, principalmente nos lugares fechados, e quando a Secretaria de Saúde definir que nos lugares abertos já pode abrir mão do uso da máscara, aí sim, nos lugares abertos, deixar de utilizar a máscara. Mas, para isso, a gente precisa aguardar as orientações da Secretaria de Saúde. O distanciamento quase não existe mais, porém ele ainda é válido. E com relação ao uso do álcool em gel ou álcool 70, as pessoas devem continuar utilizando? Sem dúvida, até porque as mãos é o maior vetor do vírus para o nosso corpo. Então, a gente tem que saber que algumas superfícies podem estar contaminadas ou mesmo ter apertado a mão de outra pessoa. Esse murrinho que a gente vem dando no lugar de apertar a mão, a superfície da mão da outra pessoa também pode estar contaminada. E isso a gente coçar o olho com o dedo investido, né, pode contaminar também. Então, assim, a utilização do álcool vai ser ainda por muito tempo. E o distanciamento, principalmente se a pessoa tiver sem a máscara. Então, manter sempre esse distanciamento. Isso também é muito importante. Mas, além disso tudo, eu reforço aqui, o mais importante é a vacinação. Muita gente não está indo tomar a segunda dose
Isso é preocupante. Muitos adolescentes, os pais não estão querendo fazer a vacinação por conta de fake news. O que eu oriento é: esqueça fake news, a ciência já provou que a vacina é segura. Os casos raríssimos que tiveram complicações, a chance disso acontecer é muito menor do que ter a própria complicação do vírus, né, de infecção mais grave, ou até mesmo a famosa miocardite, que tanta gente falou que podia dar em adolescentes. O próprio vírus pode dar numa frequência muito maior do que a vacina. E vamos lembrar que todas as liberações e a retomada gradual da economia se deve principalmente à vacinação, correto? Exatamente. Então, se a gente consegue vacinar toda a população indicada para tomar vacina, inclusive as crianças, quando chegarem os trabalhos mais robustos, na verdade, isso já chegou, né? Porque nos Estados Unidos já foi liberada a vacina da Pfizer para as crianças. Então, isso daí é muito importante. A gente só vai voltar à vida normal quando realmente todo mundo estiver vacinado. Eu conversei agora com o médico infectologista, o Dr. Demétrios Montenegro. Olha, muito obrigada pela presença, pela sua participação no Plural. Espero podermos contar com o senhor. Bom, nós ouvimos aí 3 entrevistas, né? E acho que vocês estão assim, ávidos para fazer os comentários, desde as observações feitas pelo economista Antônio Mário, passamos pelo secretário de Turismo do Estado, que está bem otimista aí com os eventos de carnaval ano que vem, e agora as recomendações que a gente não pode deixar de esquecer em termos de saúde. Eduardo Catão. Olha, eu acho que essa área de turismo está mesmo ansiosa, é uma área que foi prejudicada muito ano, como a aviação, acho que foram os maiores prejudicados, e é importante que esses eventos possam acontecer se você verificar esses cantores juninos, né, que da época de São João, 2 anos sem trabalho, é uma dificuldade grande. Às vezes a gente só vê o nosso lado, mas tem que ver o outro lado também. Agora, tem que se fazer tudo dentro do controle. Não vamos fazer um carnaval porque tem que fazer. Vamos fazer dentro de um controle que possa se minimizar alguma coisa que possa vir com relação ao Covid. Então é importante, a economia tem que se mover assim, não é com pessoa em casa, tem que sair, mas tomando cuidado. E com vacina, você viu mesmo, a palavra do médico aí, é muito importante. E o resultado está aí, a vacina já avançou bastante, há uma queda assim, de casos de Covid e de mortes muito grande no país, isso em função da Covid. Então é muito importante que tomem a vacina. Celso. Não, a vacina, efetivamente, ela dá não só a tranquilidade às pessoas de estarem protegidas, mas faz com que a mente da pessoa também fique positiva. Eu digo sempre, se você está bem de mente, você consegue superar a doença ou as doenças mais fácil, né? Eu acho que isso também é um momento, eu vejo um momento oportuno para a gente fazer um diálogo, os médicos, a sociedade, fazer um diálogo que a gente não faz com relação às nossas imunidades, né? Eu digo sempre a todos os meus amigos, se a gente todos estivessem cuidando da sua imunidade, né, que muita gente deixa para lá, que muita gente nem sabe, né, o que é isso, a doença atingiria as pessoas de forma menos grave, né? Quer dizer, então eu acho que isso é oportuno, de a gente começar, cada problema que vem você tem que encarar e debater o problema. Então, o que é que a gente faz para melhorar nossas imunidades? Que tipo de alimento que a gente vai... eu sei que quem não tem fica difícil, mas às vezes as comidas mais simples trazem imunidade alta, né? Então acho que isso é um momento do governo, a partir de agora, dizer, vamos conversar sobre imunidade. Como é que a gente faz para melhorar as nossas imunidades? Na hora que você tem imunidade boa, você está protegido de uma série de doenças. Imunidade baixa é isso. E a vacinação em massa, como o Catão falou, as pessoas ficam mais tranquilas de poderem sair, não deixando, obviamente, de terem, e que todo mundo devia ter também, que também ficou esquecido, seu asseio feito, né? Lavar mãos. Isso devia ser um hábito corriqueiro. E eu dizia lá no ano passado em Olinda,
Cara que não tem água em casa, aí tem outra discussão importante para a gente travar água. Cara que não tem água em casa, como é que ele vai fazer o asseio dele? Então, é outra discussão da gente começar a tratar, exigir dos governos que a gente tenha água e esgoto em casa. Saneamento completo. Saneamento. Se você não tem água e esgoto, como é que você vai ter seu asseio, sua limpeza, você vai poder ter isso? Não tem. Então, na vida, trazem problemas para a gente discutir, aprovar e apresentar as soluções. E a população, a partir desse momento, se essa discussão começa a ficar como está aqui no plural, conscientizar a população de chegar aos governos. Eu quero minha água em casa, eu quero saneamento. A gente está falando muito de meio ambiente no mundo. Mas nós temos aqui no canal do Derby, o esgoto a céu aberto. No canal na frente da sua casa, esgoto a céu aberto. Isso é meio ambiente. Certo? Isso é meio ambiente também. Os lixões que a gente tem nos nossos interiores é descuido com o meio ambiente. Então, quer dizer, cada problema que causa na vida da gente, a gente tem que discutir e encarar para arranjar soluções. Então, acho que é oportuno. Questão de imunidade, questão de água, questão de saneamento e por aí. Vê adiante só um pouco aqui. É o seguinte, quando a gente fala ter cuidado nas festas, não só nas festas, mas as empresas têm que ter cuidado, as lojas, com seu funcionário, com seu cliente que chega, não é? Para ter todo o equipamento necessário, álcool em gel, se tiver necessidade de máscara, até ter, justamente para proteger, porque isso é importante. Você está fazendo um trabalho que você está protegendo seu cliente. Agora, onde se tem que ter uma proteção maior e não se tem, são nos ônibus, no transporte público. Porque Exato. Você tem que ter na loja, mas no transporte público você pode? Isso. Esse é complicado. Isso, né? Isso. É um contraditório muito grande. Eu converso... Ônibus, metrô... essa questão, e é o que a população, o usuário do transporte coletivo, de uma forma geral, é o que ele mais bate. Eu falei assim, sempre se defendeu, sempre se falou o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool em gel. A pessoa, por exemplo, que trabalha na minha casa, que é meu braço direito, ela fala, olha, dona Nina, eu venho do metrô, às vezes eu espero passar 2, 3 composições, porque assim, está lotado. Às vezes tem a pessoa que está aqui, ela fala fungando no seu ouvido. Imagina se ela espirra. E se ela tiver, e não é só a Covid, o vírus, e se tiver qualquer outra doença. Né? Então, e a gente teve o secretário que o ônibus não pegava Covid. Não, porque não anda, porque certamente não anda de ônibus. Então, eu acho que essas questões, passa a Covid, às vezes a gente tem memória curta, ou passou, já ficou, mas tem que discutir. Exatamente, tem que se discutir agora. Imunidade é uma coisa fundamental a gente discutir. Exatamente. Melhorar a imunidade de todos nós. E cobrar essas ações. É saneamento, essa é a melhoria. O que você fazer? Porque eu posso ficar doente dentro do ônibus. Eu posso ser contaminado, não só com Covid, mas tantas outras doenças que a gente adquire. Ele vem no ônibus, ele fica doente porque está ali, outra pessoa transmitiu, mas ele vai transmitir isso onde ele chega, nas lojas, onde ele estiver. Ou se veio trabalhar na loja, ele vai transmitir para os companheiros de trabalho. É uma pessoa que trabalha na UTI de qualquer hospital que vem no ônibus cheio. Que bronca. Não. Sandro. Vou colocar algumas ponderações sobre as falas, né, principalmente nas questões econômicas, para a gente fazer esse fechamento. Uma das falas importantes, eu acho que do Dr. Demétrios, é justamente Antônio Mário, né? Não, do Dr. Demétrios Montenegro, nosso médico, foi justamente a questão da vacinação. Né? Infelizmente, nós tivemos aí um desserviço do governo federal no início, sendo e se posicionando contrário à vacinação, não teve celeridade inicial, mas graças a Deus a gente conseguiu agora que uma parcela significativa da população seja vacinada, e uma variável que a gente tem que discutir sine qua non para a retomada da economia é a continuidade do controle da Covid-19. A partir do momento que isso a gente venha com uma próxima onda, principalmente como acontece na Europa, tudo que a gente está falando aqui de retomada cai por terra. Então, é muito importante que a população continue se cuidando e as autoridades também. Em relação ao transporte público, a gente tem, infelizmente, um monopólio de linhas de transporte público na região metropolitana do Recife, o que faz que, não tendo a concorrência, a gente tem um serviço de péssima qualidade e a gente não tenha esse controle
controle dentro dos ônibus, principalmente, que é um dos meios mais utilizados aqui para o deslocamento, já que a gente não tem, infelizmente, transportes alternativos como o metrô. Então, os ônibus, além de deixar a cidade bastante tumultuada em termos de trânsito, ajudar a piorar essa locomoção, dentro dos ônibus não tem controle nenhum, como a gente tinha, por exemplo, uma melhoria quando tinha aquele transporte alternativo às combis. Claro que eu não sou favorável, mas aí os ônibus começaram a ter ar-condicionado, a ter música, mudou totalmente. Então, a competição ela é muito importante. Então, isso é uma condição essencial para a retomada. Uma das questões em relação ao otimismo ou não, o economista ele faz um diagnóstico, obviamente, um prognóstico. Então, assim, a gente não pode também não ser realista. Por isso que, às vezes, o economista é taxado de um pouco pessimista. Para o ano que vem, nós não devemos ter um crescimento econômico razoável, como nós precisamos no momento de retomada. Vai ser um dos mais baixos do mundo. Assim como a inflação brasileira, embora exista em outros países também, ela está entre as 14% das principais nações como a mais alta do mundo nesse ano. Então, a gente precisa fazer esse dever de casa, porque nos primeiros anos do governo Bolsonaro, nós tivemos um crescimento pífio na casa de 1%. Tivemos agora um recuo de 4,1%, vamos ter um aumento aí na casa de 4,8%, ou seja, a gente vai ficar basicamente 3 anos sem crescimento. E a gente precisaria, nesse último ano de governo, de uma intervenção forte do Estado como a locomotiva do crescimento econômico. E é isso que a gente aguarda para o ano que vem. Em relação ao nosso secretário, Rodrigo Novaes, uma das coisas importantes é a retomada do turismo de eventos, principalmente dos grandes festejos, como é o caso do Carnaval e das festas juninas. A pessoa não gostando ou gostando por várias questões hoje que se discute, ele é importantíssimo para a retomada das atividades econômicas no Estado, principalmente na área da economia criativa. A cultura popular nossa é muito forte, é um grande produto vendido, como foi falado. A gente tem manifestações culturais que só tem aqui, o que torna o destino, região metropolitana do Recife, o estado único. Então, hoje a gente tem investimentos em turismo rural, na interiorização do turismo, mas um dos grandes diferenciais competitivos que a gente tem é a cultura popular. O maracatu, o frevo, o caboclinho, que precisa continuar e melhorar a sua exploração, porque isso gera trabalho e renda para milhares de pernambucanos. Muita gente depende dessa cadeia produtiva. Então, é uma grande expectativa essa retomada do turismo receptivo, de vir pessoas de outros estados, de outros países para cá, mas a gente sabe, tudo tem aquele ponto e contraponto. Então, Pernambuco, ele saiu na frente na retomada do turismo receptivo. Isso foi ótimo, né? A hotelaria pernambucana, os meios de hospedagem, os restaurantes reagiram, enfim. Mas, em contrapartida, foi o destino onde a passagem aérea mais aumentou. Ou seja, aumentou muito a procura por aqui, as passagens aéreas pipocaram, principalmente no último mês, o que obviamente atrapalha essa retomada turística, mas a gente tem aí muitos destinos turísticos, infelizmente, como foi comentado aqui, que foi muito pacotes para locais específicos, ou seja, o turista não tem ainda esse hábito, principalmente da interiorização, de poder ir e ficar mais tempo aqui. A atratividade do turista internacional, embora facilitou pela desvalorização da nossa moeda, o Brasil é um país distante dos principais polos emissores turísticos. Então, é muito mais fácil, por exemplo, para um americano ele ir para o México do que vir para o Brasil. Então, como ele tem que vir para ficar mais tempo, a gente tem que fazer essa redistribuição de pacotes turísticos internacionais para poder ir para vários pontos. Sandro, você falou um negócio que me preocupa e às vezes me arrepia quando você fala que o governo tem que ser o indutor. É muito arriscado o governo ser indutor. A gente vê no governo... antes, eu acho que tem que... a gente, quando fala de economia, não pode politizar, né? Mas o governo passado, quando os governos aí, não vamos dizer A ou B, né? Resolveram ver os grandes campeões das atividades. Eles ali, de qualquer jeito, tentaram induzir. Isso fez com que a gente tivesse, por exemplo, ter que pagar uma conta de energia mais cara, porque uma decisão do governo lá atrás de baixar a conta em 2012. Mesma coisa do petróleo. Eu acho que a gente tem que deixar o mercado, o governo tem que entrar regulando as pessoas, mas não incentivando. Porque, por exemplo, eu dizia aos superintendentes do Banco do Brasil, você abriu o crédito de todo mundo. De uma hora para outra, em 2014, fechou os créditos. Quem estava alavancado
ele não foi fechando devagarzinho o crédito, ele fechou da noite para o dia. Banco do Brasil, Caixa Econômica, isso em 2008, 9, 10, 11, 12, porque o dinheiro acabou. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente tem que deixar a economia ela andar com as pernas e o governo regulando para não haver exageros de um lado, de outro lado. Porque na hora que tem exageros, aí o governo tem que entrar com a mão forte. Mas na hora que ele tenta ser o guia da economia, ele se atrapalha. Ele, às vezes, tende a escolher determinadas empresas, determinados tipos de atividade e atrapalha o conjunto da economia do Brasil. É meu lado de ver as coisas, entendeu? E aí eu vejo o retrato que aconteceu nos últimos 20 anos, 15 anos, né? Era só isso, eu estou vendo o tempo passar ali, eu não sei se a Eliana vai querer fazer as considerações finais. Eu queria só dizer isso para a Sandra, porque me preocupa muito quando o governo vai, o governo tem que ser o indutor. Ele é bom e às vezes é mau, porque ele não sabe o time de sair. Aí quando vai sair, sai tarde, porque continua incentivando e termina o dinheiro. Aconteceu categoricamente em 2013, 2014. Aí a gente teve uma crise fantástica, 15, 16, 17, 18. 16, 17, 17. E 18, 17, 18 começou a melhorar, 19 começou a melhorar, 20 a Covid veio para atrapalhar a gente. Essa é a verdade da economia do dia a dia, entendeu? Mas o que nós nos atrapalhamos foi com essa intervenção do governo federal. Eu não quero atrapalhar por causa do tempo aí. 6 minutos só para você terminar. Já ao final, mas Sandro eu acho que acrescentar alguma coisa do que você falou. Rapidamente, só um contraponto. Nós estamos no auge de uma grande crise econômica, aonde o governo tem que agir. E o governo não está agindo. As regras de liberalismo econômico, nesse momento, elas não funcionam. Eu acho que isso merece outro programa. Exatamente. Esse é um debate extremamente intenso. Porque eu discordo frontalmente do que ele está falando. Então, acho que isso merece um outro programa. Tem um prossigo com certeza. Depois. Há uma divergência de opiniões em relação ao isso, Estado, plural. Exatamente. É o plural. E que é um papo muito longo. Exato. Mas, infelizmente, foram 2 horas de conversa. Passou, ninguém viu. Exatamente. E aí, faltando tão pouco tempo para terminar, na realidade, eu quero as considerações de vocês, independente de ser otimista ou pessimista, mas com o pé no chão, né? O que nos aguarda esses 2 meses para a gente receber aí 2022. Eduardo Catão. Olha, estamos esperando que esse final de ano, né, já novembro e dezembro, ele realmente corresponda àquilo que o empresário está pensando e necessitando também, que é para a gente começar o ano de 2022 com mais coragem, com mais disposição e acreditando que vai ser um ano bem melhor, tá certo? Agora eu quero agradecer a você pelo convite que me foi feito. Eu acho que ficou muito bom esse nome plural, porque aqui são tratados assuntos diversos, cada um com sua opinião, mas se respeitando, que isso é fundamental, né? É fundamental. E eu acho que agora você vai, pelo menos comigo, eu acho que aqui, no sábado, vai ter que acordar mais cedo para Vamos acordar mais cedo, com Vamos certeza. acordar mais cedo, mas foi bom. Eu agradeço e me coloco à disposição para você a qualquer hora e o momento que for necessário. Ok, obrigada, Eduardo. Muito obrigada mesmo. Celso. Eliana, eu queria agradecer aí essa iniciativa do Plural. A gente vai criar, eu acho que a partir de agora, uma coisa nova no rádio de Pernambuco, possibilidade dessa discussão. Dar um abraço aqui a Sandro, Eduardo Catão, a você e a todos os ouvintes da Rádio Olinda e dizer que nós vamos ter um grande novembro, um grande dezembro em 2022, muito bom. Realista, mas positivo. Eu sempre encaro a coisa desse jeito, a vida desse jeito. Exato. Sandro. Eliana, a economia ela é muito complexa, cheia de variáveis, né? E, obviamente, são muitas discussões que devem ser feitas e é importante a gente estar, como você está fazendo, levando informação para as pessoas, vendo pontos de vista diferentes, para que cada um possa entender um pouquinho mais a economia real, o dia a dia. Porque quando a gente só fala de números, de PIB, de dólar, de inflação, de taxa de juros, de emprego, as pessoas ficam um pouco confusas e querem saber o que isso significa na minha vida, que é isso que grande parcela
parcela da população está esperando essa melhora, essa retomada da economia para poder levar sua vida em frente, feliz e sempre muito positivo, como é a população brasileira. Infelizmente, veio a Covid-19 também, a gente está aí num momento um pouco de retomada da nossa alegria e espero que a retomada da economia venha junto com essa retomada da alegria do povo brasileiro, que a sua peculiaridade é o que a gente tem de melhor, né? Pessoas alegres, felizes e que possam estar aí desempenhando suas funções, esperando futuro melhor. Gostaria muito de agradecer o seu convite, é uma honra estar aqui nessa estreia, a Catão, a Celso, por estar aqui, a gente poder fazer esse debate tão bacana nessa manhã de sábado. Ok, eu que agradeço a participação de vocês, a você, Rádio Ouvinte, que nos acompanhou aí durante todo esse tempo. O programa de hoje chega ao fim com os trabalhos técnicos de Felipe Rafael, nas mídias sociais Marília Oliveira, na produção Victor Arruda e a apresentação aqui, Eliana Victória. O Plural vai ao ar todos os sábados às 7 horas da manhã, das 7 às 9, aqui na sua Rádio Olinda. Você pode escutar pela frequência 105.3 ou pelo seu aplicativo de preferência. Gente, olha, um ótimo final de semana. Aproveitem o sábado aí, um sábado de sol, né? Vamos à praia, tomando os devidos cuidados, não só com a questão do uso da máscara, do uso do álcool 70 ou álcool em gel, como o nosso médico aí, Demétrios Montenegro, alertou e falou, mas com esse sol forte de verão que vamos proteger a pele aí para evitar outras doenças. Um grande abraço, gente, e nos encontramos sábado que vem. Você ouviu Plural, um programa com novos pontos de vista.